Nesse vídeo eu vou te falar sobre Brian Romero. Eu vou te contar a história desse jogador que só tá no Inter porque se esforçou muito. Um drama pessoal que ele enfrentou para conseguir seguir como jogador de futebol. E no final eu te conto também quanto o Inter pagou por ele. Vem comigo! Fala aí meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e o assunto é Brian Romero, o atacante do Inter que tem uma história vasta de superação, de muito empenho, uma história pessoal, a superação de um drama que ele viveu para ser jogador de futebol. Eu vou te contar tudo isso depois que você se inscrever no canal, me deixar o teu like, comentar aí se tá gostando e te inscrever no sininho de notificações. Você conhece o Brian Romero, centroavante, 31 anos, argentino, chegou do River Plate. O Inter comprou 50% dos direitos dele. O valor pago pelo Colorado supera um pouco 5 milhões de reais. E ele é aposta para ser titular do Inter amanhã contra o Melgar. Mas tudo poderia ser diferente na carreira de Brian Romero. Ele começou no futebol de forma tardia, ele não teve categorias de base. Ele jogava futebol na várzea da Argentina até ter 20 anos, quando foi contratado por uma equipe muito pequena lá do futebol argentino. Naquela época, ele dividia a sua carreira, além dos treinamentos como atleta, na carreira que estava começando no futebol, ele também trabalhava durante o dia numa fruteira, sabe, vendendo verduras, numa loja que a família dele tinha lá na Argentina. Então ele era jogador de futebol e dava expediente vendendo verduras com a família. Na época em que fazia feira de tarde e jogava futebol à noite, o Brian Romero defendia o Acassuso, uma equipe que disputa campeonatos bem inferiores lá na Argentina. Ele não conseguia ganhar rendimento, salário suficiente para se sustentar como jogador e começou a encarar um drama ainda muito mais grave: as dores. Era meados de 2012 e Brian Romero praticamente não conseguia mais jogar. Ele sentia muitas dores articulares. Consultou com médicos do clube e o diagnóstico foi duro. Uma artrite reumatoide, uma doença autoimune que traz inflamações nas juntas. Essas doenças autoimunes, elas se constituem quando o corpo ataca o próprio corpo. O corpo dele passou a atacar as articulações do próprio corpo dele. Esse tipo de doença, ou essa doença em especial, ela vai tirando os movimentos da pessoa, que acaba por não conseguir, em quadros mais graves, fazer movimentos simples, como caminhar, como escovar os dentes, como se agachar. São coisas que a pessoa vai deixando de conseguir fazer por essas inflamações nas juntas. Quando o caso é grave mesmo, chega a trazer deformidades, principalmente nos tornozelos, nos joelhos e nos dedos. O diagnóstico foi muito duro e preocupou muito o jogador que começava a sua carreira naquela época. Os médicos disseram para o Brian Romero que ele não poderia mais jogar futebol. O tratamento que ele começou a fazer e fez durante praticamente um ano consistia em 3 comprimidos diários e injeções toda semana para conter a inflamação. O jogador estava quase desistindo, estava pensando sinceramente em não continuar com a carreira de atleta. Mas, segundo o próprio entrevista ao La Nación, ele encontrou na fé o esteio, a escora, a catapulta para conseguir jogar ele para o alto e retomar a carreira. O Brian contou para a imprensa argentina que a avó levou ele para a igreja e convenceu ele a acreditar mais, uma coisa que ele mesmo disse que não fazia tanto, não era tanto um homem de fé. E a partir daí, ele começou também a estudar a doença, estudar o diagnóstico, estudar o quadro, muito auxiliado por um pastor que
trabalhou essa parte mental com ele, até que o Bryan tomou uma decisão. Ele iria apostar tudo na fé. Ele simplesmente abandonou o tratamento. E hoje ele chama isso de milagre. Ele diz que ele foi um milagre. Ele parou o tratamento, simplesmente não tomou mais os remédios, retomou a carreira como atleta, melhorou a sua qualidade de vida, cuidando da alimentação e fazendo exercícios além do horário do futebol. Ele notou então que o corpo dele passou a responder melhor. As dores ainda continuaram por um bom tempo, mas aos poucos ele foi melhorando e conseguiu superar a doença, que é incurável. Até hoje ele deve tratar alguma parte deste quadro, mas que não atrapalha mais os movimentos. Ele poderia ter ficado com o corpo rígido, poderia ter problemas articulares e dores insuportáveis. Mas segundo ele, pelo que ele teve de fé, pelo que ele se escorou na fé e acreditou e mudou a sua vida, hoje ele consegue jogar futebol profissionalmente em alto nível. A carreira do Bryan Romero depois disso decolou. Ele passou pelo Argentinos Júnior, pelo Colón, pelo Independiente e chegou ao Defensa e Justiça, onde ele mudou de posicionamento. Treinado por Hernan Crespo, que recentemente treinou o São Paulo, sabe, aquele atacante com vasta carreira na seleção argentina e no futebol europeu, o Bryan Romero deixou de ser um jogador de ponta. Ele antes era extrema, jogava longe do gol adversário e passou a ser centroavante. O próprio Crespo contou que viu um treinamento de cima das cabines do CT do Defensa e Justiça porque preferia ver por ali e percebeu na movimentação do Bryan que o colocando mais perto do gol adversário ele poderia render melhor. Dito e feito, nesse mesmo treino o Bryan marcou 3 gols. Depois disso ele foi goleador da Sul-Americana, campeão com o Defensa e Justiça, ganhou a Recopa em cima do Palmeiras, fazendo um gol no Palmeiras inclusive, e foi para o River Plate. Lá no River ele começou bem, marcou até 12 gols no ano passado, mas nesse ano não teve o mesmo espaço, acabou perdendo lugar na concorrência com a chegada do Borja. Virou reserva, virou dispensável e o Inter foi lá e comprou os direitos desse jogador. Ele vai ser titular na partida contra o Melgar também em razão da suspensão do alemão, que foi expulso no jogo de ida lá no Peru. Mas eu não duvido que daqui para frente o Bryan vai ficar cada vez mais como dono da camisa 9 da posição mais perto do gol adversário, vestindo as cores do Inter. E essa é a história do Bryan Romero, da artrite reumatoide, dos problemas de doença, com um ano parado, tendo que dividir o futebol com a atividade de vendedor de verduras lá no começo, para a participação do Crespo, a mudança de posicionamento, até a compra pelo Inter e a esperança de gols contra o Melgar. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau!